CRM, a sigla de fato é Customer Relationship Management, que é uma estratégia e também um conjunto de ferramentas que é você organizar todos os seus leads, todos os seus contatos, todos os seus clientes, você fazer o acompanhamento da jornada desse teu cliente e através disso você potencializar o relacionamento com a tua base. Em termos mais simples ali, é um lugar em que você vai centralizar, é uma estratégia que você vai centralizar todas as informações dos teus clientes, que você vai acompanhar essas interações, então seja uma ligação, um e-mail que esse cliente recebeu, um WhatsApp, é uma estratégia que serve para você aumentar a conversão e a retenção dos teus alunos e também de novos prospects. Então, trazendo um case de fato de uma cliente que eu conversei ontem, que é a Gisele, então, olhando mais para uma consultoria de vendas e o consultor de vendas falando para ela sobre a importância de você ter um CRM. Então, porque está muito atrelado, você consegue aumentar a tua capacidade de conversão de um prospect e também você consegue reter a tua base, então, diminuir a sua taxa de cancelamento e ter um pouco mais de receita. Então, tudo gira um pouco em torno disso. E também apoia decisões estratégicas, então, você vai ter relatórios que você vai ver indicadores. Então, fiz uma campanha de e-mail, quantas pessoas receberam esse e-mail, abriram esse e-mail, foi efetiva ou não? Então, CRM gira em torno de todos esses pontos. Então, ele é um pouco mais complexo do que a gente imagina até que seja. E por que ele é importante para o negócio de vocês? Hoje, no contexto que a gente está, ele é importante para todos os negócios de todos os segmentos, mas para o meio fitness. O CRM vai ajudar com que você venda mais, converta mais clientes e também que você perca menos clientes. Isso vai fazer com que o teu ticket médio, no caso, não o teu ticket médio, mas a tua receita mensal recorrente que você tem, aumente, porque você vai estar retendo e colocando mais gente dentro de casa, né? Isso varia dependendo do teu objetivo. Então, eu sou um estúdio que tem um espaço menor, então o meu objetivo não é tanto colocar muita gente, porque eu já não tenho um espaço muito grande, mas é reter. Ou eu sou uma academia que tem muito espaço, planejo expandir, então o meu objetivo é colocar mais gente dentro. Então, tudo gira em torno disso. Ele vai facilitar muito o dia a dia da tua equipe comercial, recepção e professores. Então, a equipe comercial precisa de leads qualificados. Onde que eu vejo esses leads? Onde eu vejo se ele foi convertido? Ele vai garantir também um atendimento mais personalizado para os teus alunos, né? E também para os teus possíveis alunos, que seriam os teus prospects dentro do sistema, apoiando na redução da evasão e do churn, que como a gente chama, que é o cancelamento, né? São aqueles alunos que cancelam e às vezes você não sabe também o motivo, então também te ajuda a ter um pouco mais dessa percepção do motivo do cancelamento dos teus alunos. E só finalizando para eu passar direto para a Thalita, que ela vai ser a estrela do nosso treinamento. Em Big Numbers, só para trazer para vocês a importância de vocês olharem para isso, e vocês já estão dando esse primeiro passo só de estarem com a gente nesse treinamento, né? A gente viu que algumas pesquisas relatam que quem utiliza o CRM de forma estratégica tem uma chance de ter um aumento de 29% nas vendas, 34% de aumento na produtividade comercial do time e também uma propensão de 86% em bater as metas de vendas. E essa das metas de venda eu acho que é o mais real, porque se você não tem uma base organizada, teu time comercial fica cego para fazer todas as estratégias que devem ser feitas, né? Então, esse é um contexto inicial. Agora, bora para a prática. Vou deixar a Thalita ali continuar esse treinamento e vou estar com vocês ali no chat para qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, Xan, vou tirar aqui a minha apresentação, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só me apresentando, eu sou a Thalita, eu sou uma das especialistas aqui em sistema, né, do time da Tecnofit. Então, eu vou estar conduzindo esse treinamento aí hoje, mostrando na prática como é que a gente configura as possibilidades e tudo mais. Então, vamos lá. Nós temos algumas ferramentas de CRM no sistema, e eu vou começar pela mais utilizada delas, que é a automatização de atividades. As automatizações de atividades são regras simples que a gente configura dentro do sistema para ações rotineiras, como, por exemplo, cobrar aluno, avisar o aluno que ele tem uma aula marcada, envio de mensagem para alunos novos, para alunos que marcaram aula experimental e assim em diante. Então, eu vou vir aqui no sistema já, para eu mostrar para vocês como que a gente configura. Então, para iniciar a configuração, a gente vai acessar gerencial, relacionamento com o cliente, automatização das atividades, tá? Caso você não tenha essa opção no seu sistema,
é só você clicar aqui em adicionais, procurar o módulo CRM e instalar, que aí depois que você instalar já vai aparecer. Então, nós temos alguns segmentos aqui, né? Os segmentos, então, são as regras que a gente tem para enviar para o nosso aluno de forma automática as mensagens. Então, a gente tem agenda de serviços, alunos bloqueados, aniversariantes. Então, eu vou passar um pouquinho, bem rápido, por cada um deles, só para a gente entender o que significa. Então, agenda de serviços, o que que essa automatização leva em consideração? O sistema, todo dia, ele vai puxar, né, os alunos que têm um agendamento feito lá em recepção, agenda de serviços. É utilizado mais para casos, por exemplo, fisioterapia, avaliação física, que são coisas que você não são corriqueiras, então a gente usa a agenda de serviços para isso. Então, se tiver um aluno que ele tiver cadastrado lá na agenda de serviços, o sistema envia. Para o aluno bloqueado, é quando ele passa de um aluno ativo para bloqueado, então, aqui a gente não consegue definir a regra, então, se é porque o aluno foi bloqueado porque está com pagamento em aberto, ou porque o contrato dele venceu, mas a gente tem essa opção de alunos bloqueados, de aniversariantes, né, que ele puxa de acordo com a data de nascimento dos seus alunos, ele vai puxar e vai enviar no dia do aniversário. A aula experimental são para os alunos que ainda não são seus alunos convertidos, de fato, eles são prospects, e eles marcaram uma aula experimental para conhecer. Então, a gente consegue também fazer o aviso dessa aula para o seu aluno, a gente pode fazer antes e depois, tá? Enquanto ele ainda for prospect. Essa opção nova aqui, que seria a ausência de alunos PES, que aí é para o pessoal que usa Gympass, TotalPass, ClassPass. Se o aluno tiver tantos dias sem vir, o sistema pode enviar uma mensagem para o seu aluno automaticamente, perguntando o que aconteceu. Temos também o cadastro de resultado do Tecnofit Box, que daí é só para quem utiliza a agenda de CrossFit, que os alunos têm que postar o resultado, então a gente consegue criar esse daqui para lembrar o aluno de postar o resultado dele no aplicativo. Temos também a opção cancelamento de contrato manual, que é para quando eu faço cancelamento do contrato do aluno, eu consigo fazer fazer o contato com ele durante quanto tempo eu quiser. Então, 1 mês depois, 2 meses depois, e por aí vai. A gente consegue fazer essa configuração. Cliente novo, primeira venda, o que o sistema vai levar em consideração para enviar essas mensagens? O primeiro contrato que seu aluno, você vendeu o primeiro contrato para o aluno. Quando isso acontecer, o sistema vai puxar essa informação e vai enviar para o seu aluno a mensagem que você configurar aqui. Pode ser um link falando como é que baixa o aplicativo, explicando as regras do estabelecimento e por aí vai. Tem também o lembrete de aula para agenda de turmas, esse daí é para o pessoal que usa lá em recepção agenda de turmas. Se o aluno tiver um check-in em alguma aula, ele também envia uma mensagem, lembrando que o aluno tem um check-in, quando que é o check-in dele. Pagamentos em aberto, que também o pessoal utiliza bastante, que é para lembrar o seu aluno que ele está próximo do vencimento, ou que ele passou o vencimento dele, que ele está devendo. Pré-cadastro prospect, que essa parte aqui seria mais a questão do pós-venda para alunos que não fecharam com vocês. Então, vamos supor que um aluno veio fazer uma aula experimental, mas ele não fechou, ele não foi convertido. O sistema vai puxar aqui esses alunos que não foram convertidos e ele vai enviar as mensagens de acordo com os dias que você configurar aqui, entrando em contato com o cliente ali de forma automática. Temos também o sem check-in Tecnofit Box, que é quando o aluno fica muito tempo sem fazer o check-in na agenda de CrossFit, a gente também consegue configurar. Sem presença catraca, que daí é para academias, enfim. Quem utiliza a catraca consegue também configurar, seria a mesma questão do sem check-in, só que daí é de acordo com a passagem do aluno na catraca. Temos também o vencimento avaliação física, que é quando a avaliação física do aluno vence. Vencimento contrato, que é quando está perto, né, da renovação do aluno e tal. Então, a gente consegue configurar isso. Vencimento de cartão, vencimento de exame físico e vencimento de ficha de treino. Esse cartão aqui seria o cartão de cobrança. Então, eu vou abrir aqui a opção de aniversariante só para a gente fazer na prática uma automação. Então, eu vou clicar na segmentação que eu prefiro e vou clicar em criar nova atividade. O sistema ele vai me perguntar o nome da atividade, então aqui a gente pode colocar que é um contato feito no dia, ou contato feito 2 dias depois.
Qualquer nome que você quiser dar aqui, esse nome ele é mais para histórico e para você saber o que está sendo enviado. Não, isso aqui não vai para o aluno em si. E aí a gente já vai selecionar a forma de contato. Então, aqui na automatização de atividades, a gente tem algumas formas de contatos que podem ser utilizadas, né? Então, eu vou abordar cada uma delas. Se eu escolher essa opção agendar atividade, o meu consultor, ele vai receber uma tarefa, depois eu mostro para vocês aonde a gente consegue ver essas tarefas. O meu consultor ou professor, enfim, ele vai receber essa tarefa de entrar em contato com o meu aluno. E aí o contato vai ter que ser feito de forma manual, pelo consultor ou pelo professor. Bot Conversa daí é para quem tem a integração com o Bot Conversa, tá? Que é uma integração à parte. A gente integra com o sistema Tecnofit, porém o Bot Conversa é um sistema à parte. Dá para escolher também. Contato via e-mail, né? Que envia para o e-mail do aluno, contanto que o e-mail esteja validado, tá? Notificação push, que sobe lá no aplicativo do aluno e fica também aparecendo no sininho. SMS, que daí você precisa ter um saldo, tá? Que você compra o saldo de SMS, que a gente tem de 500 e de 1.000 SMS, se eu não me engano, e aí você pode mandar através do SMS também. E aí o WhatsApp integrado, né, que é o que o pessoal mais utiliza, que envia através do WhatsApp integrado pro WhatsApp do aluno, beleza? Então eu vou selecionar aqui que a gente vai fazer através do WhatsApp integrado, e aí a gente vai chegar na parte de definir quando que a minha mensagem vai ser enviada. Então, se eu quiser que meu aluno receba essa mensagem no dia do aniversário dele, no dia que vence o contrato dele, enfim, eu vou escolher aqui, eu vou colocar 0 dias, tá? E aí vai ficar aqui 0 dias antes ou depois, não vai fazer a diferença, eu só preciso colocar 0 aqui. Se eu quiser enviar depois, eu consigo colocar 5 dias depois, quantos dias você quiser, tá? Então, eu vou colocar aqui que a gente vai enviar no dia para o meu aluno. E a gente tem a opção aqui de gerar mensagem através da inteligência artificial, que é se você não quiser escrever a mensagem, né, se você quiser ter uma ideia de como você pode seguir, a gente pode só clicar aqui em gerar mensagem, e aqui eu posso incluir uma instrução, se eu quero que seja uma mensagem mais formal, uma mensagem mais dinâmica, enfim, eu posso dar algumas instruções aqui. E aí ele já criou a mensagem aqui para mim. Feliz aniversário, aí aqui ele vai puxar o nome do aluno, né? Hoje é um dia especial, coisa e tal. Beleza, ou você pode escrever a sua mensagem aqui, tá? Aqui, para você inserir as tags, você tem que entrar na segmentação e ver quais tags você tem disponível aqui, tá? Se você colocar tags fora disso, o sistema não vai puxar, então ele não vai puxar do cadastro do aluno, tá? Então é importante ver isso. E aqui eu consigo definir o status para qual a minha automatização vai ser enviada. Então, se é só para alunos ativos, bloqueados, em licença, consigo definir aqui. Aí, para minha atividade acontecer de forma automática, eu vou definir ela aqui. A atividade será enviada automaticamente, sim, status de atividade ativa. E vou salvar. E aí, beleza, já está criado. A partir da criação aqui, o sistema já vai todo dia rodar, ele vai rodar a atualização automática dele, ele vai procurar os alunos que se encaixam aqui nessas segmentações para enviar as mensagens, tá? Vamos voltar, então, para a apresentação. Essa é a automatização de atividades, tá? E aí... Poxa, o que eu queria dizer só, voltando ali na parte de automatização, que eu queria trazer para vocês um pouco, um case de um cliente meu, até para vocês entenderem que às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa caixinha para entender que a gente pode utilizar essa parte de automatização de várias formas diferentes e estratégicas para vocês. Então, aniversário, a primeira coisa que você pensa é, vou mandar uma mensagem de parabéns para o meu aluno e pronto. Mas ali você não precisa ter uma automatização para cada segmentação, você pode ter mais de 1, 2, 3 automatizações. Então, por exemplo, um cliente que é da parte de quadras de areia e tudo mais, ele fez uma automatização 1 mês antes do aniversário do aluno, para o aluno ter um desconto especial para alugar uma quadra para levar o pessoal para fazer uma aula ali, jogar um beach tênis, enfim. Quando você tem ali, por exemplo, sem presença na catraca, você pode fazer uma automatização para
2 dias sem presença na catraca vai ser uma mensagem. E quem está há 30 dias sem ir? Quem está há 30 dias vai ser um inadimplente ou vai ser um cancelamento. Então, você pode fazer uma outra automatização de atividades em que você ofereça, por exemplo, um desconto especial para esse cliente retomar, ou que seja um pitch diferente, uma mensagem diferente. Então, é isso que é interessante, você ter mais de uma automatização dentro de cada segmentação, buscando atingir pessoas diferentes e que seja mais personalizado. Então, era só isso que eu ia trazer, Xan, que é essa possibilidade da gente utilizar o sistema de várias formas e brincar muito com essa ferramenta que a gente tem ali. Exatamente. Então, a gente não tem limite, tá, de criação de atividades dentro dos segmentos. Você pode criar quantas você quiser, tá? Então, agora a gente vai... Eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou mostrar primeiro as campanhas, que daí depois eu já mostro tudo de uma vez. Então, o que são as campanhas? A campanha é uma funcionalidade que a gente tem para fazer envio em massa, né, de avisos para os seus alunos. Então, se você quer avisar que, por exemplo, você estará de recesso aí no final do ano, você pode fazer um envio em massa para os seus alunos, sobre isso, tá? Então, a gente consegue criar campanhas de engajamento, né? Então, falando sobre promoções, falando sobre descontos, enfim. E aí a gente também consegue ter uma ideia do nível de alcance da nossa campanha, que isso também é muito importante. Então, deixa eu voltar lá no sistema. Como que a gente cria a nossa campanha? Eu vou acessar gerencial, relacionamento com o cliente, campanhas, tá? E aí aqui, eu vou clicar aqui ali em nova campanha, e aí, igual a automatização de atividades, eu vou definir o nome da minha campanha, que também não vai para o aluno, tá? É só para histórico, mas eu vou definir aqui, por exemplo, recesso final de ano. E aí aqui eu consigo definir para quem a minha campanha vai ser enviada. Então, eu posso escolher por status do aluno, por status do contrato, por gênero, por mês do aniversário, objetivo, né, para quem preenche esse campo lá no cadastro do aluno, modalidade, faixa etária, também posso escolher para enviar só para um contrato, para os alunos de só um contrato específico, e caso você tenha daí o multiempresa, né, a gente também consegue selecionar as unidades aqui. Então, como vai ser a nossa campanha fake, vai ser uma campanha de recesso, eu vou avisar todos os meus alunos. Então, aqui eu vou selecionar a opção ativos, bloqueados, né, não vou mandar para os cancelados, posso enviar só para ativo, bloqueado e em licença, tá? E aí eu já vou clicar aqui em salvar e filtrar. Não, perdão. Errei, desculpa. Então, aqui eu selecionei o status, tá? Aí eu vou selecionar como que eu vou enviar a minha campanha. Então, aqui a gente também tem algumas opções, sendo elas o bot conversa, o e-mail, que não tem custo algum, ligações, que daí vai gerar a atividade para o meu consultor entrar em contato, ou para o meu professor, mala direta, que é como se fosse aquelas listas de transmissão do WhatsApp, porém, o seu e-mail, né, daí você tem que ter criado lá, notificação push, que vai subir no aplicativo do aluno, e SMS, tá? Por que que a gente não tem a opção do WhatsApp integrado aqui? A Tecnofit, ela achou que seria muito mais interessante disponibilizar o WhatsApp para algumas opções, mas não para campanhas. Por quê? Porque corre o risco de você perder o seu número. Quando você faz envios em massa através do WhatsApp, e o aluno talvez pode ter algum aluno que vai te denunciar o seu número por spam, enfim. Quando ocorrem envios em massa você pode perder o seu número. Então, a gente não quer que você perca o seu número, a Tecnofit achou melhor não incluir na campanha, enquanto ali, você pode perguntar para mim, mas por que que na automatização tem, se também é envio automático? Porque na segmentação são alunos muito específicos que vão receber. Então, não vai ser um envio em massa, não vai ser todos os seus alunos que vão receber. Então, a gente consegue dar uma controlada a mais, a gente também envia com alguns segundinhos de diferença ali na automatização, e aqui na campanha é enviado tudo de acordo com o horário que você define, tá? Então, eu vou selecionar aqui que eu vou avisar por e-mail, né? E aí, ele já me dá um aviso aqui que somente os alunos com e-mails válidos e confirmados serão filtrados e vão ser enviado a mensagem para ele. E aí, você pode me perguntar, mas Thalita, meus alunos, eles não têm o e-mail validado, como é que eu posso contornar isso? Você pode solicitar para a gente tem um serviço, tá, de validação automática de e-mail. Você envia para a gente o status dos alunos que você quer que os e-mails sejam validados e a gente faz a validação em massa para você, tá? Tem ali um custo de 2 centavos por e-mail validado.
mas a gente consegue fazer essa validação para você, tá? Para você não ter que solicitar para os seus alunos validarem um a um. E aí aqui também eu posso definir quando que o meu sistema vai enviar essa campanha. Então eu quero enviar, por exemplo, no dia 24, depois das 17 horas, vamos supor. E aí eu vou selecionar aqui dia 24, 17 horas, e aí ele já vai mudar aqui. Remetente, você vai ter que ter cadastrado o seu e-mail no sistema, então, só um ganchinho, se você não sabe como cadastrar, é bem simples. É ali em gerencial, auxiliar de relacionamento, remetente. O remetente, então, é o e-mail pelo qual será enviado esse aviso. Então, você pode cadastrar o e-mail da sua unidade, né? O seu e-mail pessoal, você vê o que você prefere, e aqui seria o assunto do e-mail. Isso aqui daí, a partir daqui, já vai para o aluno. Então, eu posso colocar que é, atenção, recesso de final de ano, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui, posso selecionar um template se eu tiver criado, senão você cria na hora. E aí, aqui você vai definir a sua mensagem. Olá, tudo bem? Estaremos de recesso do dia tal, 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 ao dia tal, tal, tal. E aí, você vai definir aqui. Uma coisa importante sobre as campanhas, não podem ser incluídos emojis aqui, tá? Então, deixa eu só... Se eu incluir um emoji, o sistema ele vai enviar a mensagem apenas até a última palavra antes do emoji. A partir do emoji, ele não envia mais nada. Então, é muito importante não colocar emoji aqui, tá? Aí eu também consigo incluir algumas tags, então, nome do aluno, data de nascimento, se é aplicável, enfim, tem várias tags aqui que a gente consegue definir. E aí eu já vou clicar aqui em salvar e filtrar. E aí ele vai trazer para mim todos os meus alunos que têm o e-mail validado, que estão dentro dos alunos ativos bloqueados em licença, e aí ele vai me dar um resuminho aqui, e aí eu já posso clicar em enviar campanha, tá? Você também pode testar o envio, esse daqui, se você clicar em testar envio, vai chegar no seu e-mail, no seu remetente, tá? Porém, ele vai chegar sem as tags, ele vai chegar, então, sem as tags, porque ele não vai ter de onde puxar. Aí, quando você clicar em enviar campanha, ele vai pedir para você confirmar, tá? Você confirmando, ele já vai enviar ali, já vai enviar ou já vai deixar programado para enviar no dia que você escolheu. E aí, depois que você enviou essa mensagem, essa campanha, você pode ver quantos alunos abriram. Então, aqui na taxa de abertura, nas automatizações via e-mail, ele vai mostrar para você quantos alunos abriram aquele e-mail, quantos alunos leram aquele e-mail. Chegaram de fato a abrir, né? Então, você vai ter uma ideia boa aí de quantos alunos conseguiram ver o seu aviso, tá? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vê o que a gente vê para o nosso cliente, tá? Então, a gente tem um relatório que ele vai mostrar para você todos os envios que você fez para o seu cliente, seja de forma manual, seja por campanha, seja por automatização de atividades, você consegue ter uma ideia de quantos alunos seus receberam, se os alunos que deveriam receber, receberam, enfim. E aí, como que a gente vê essa opção. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou lá em relatórios, relacionamento com o cliente, contatos efetuados. E aqui ele vai trazer para mim alguns filtros, tá? Eu posso filtrar pelo tipo de contato. Então, eu quero ver só o que foi enviado através do WhatsApp integrado. Eu consigo selecionar aqui, consigo selecionar por status, tá? Se foi enviado, se não foi enviado, ele vai dar o motivo da gente do porquê não foi enviado. E aí eu também preciso clicar aqui para mostrar os envios automáticos. Então, através ali da automatização das campanhas, tá? A gente precisa clicar aqui. E aí eu também consigo definir aqui o período, né? Então, eu posso ver os envios de qualquer período, tá? Então, assim que eu clicar aqui em pesquisar, ele já vai trazer para mim quem que recebeu, tá? O aluno, a data que foi enviado, se foi enviado ou não. Se não foi enviado, ele vai dar o motivo aqui para mim, tá? Então, no caso do Alexandre, ele não recebeu, porque o WhatsApp não estava sincronizado aqui na minha base de teste, tá? Então, a gente consegue ter essa ideia aqui. E aí, a gente também consegue ver as campanhas, né, que foram enviadas, consegue ver os envios para alunos específicos. Então, se eu entrei no cadastro do aluno e enviei através da aba contato, eu vou conseguir ver, tá? Então, é assim que a gente vê o que foi enviado. Só um parênteses que eu esqueci de trazer para vocês, pessoal. Caso lá nas campanhas ou na automatização de atividades, vocês tenham escolhido agendar atividade, agendar ligação,
vocês vão conseguir ver essas tarefas através de recepção, auxiliares de cliente, resumo de ligações para clientes. E aqui vai aparecer tudo que o seu consultor, o seu professor, vai ter que entrar em contato com o aluno, tá? Ele vai trazer aqui o que ele vai ter que falar, enfim. E aí, assim que ele enviar, ele vai clicar aqui em executar, vai ter o ok que enviou, e você também consegue ter esse controle aqui, tá? Então, voltando lá para a apresentação, vamos falar agora do zona de risco, tá? Que é uma função bem legal. A gente tem um relatório que foi incluído no sistema recentemente, a gente já tinha um card ali na dashboard, mas agora a gente tem esse relatório mais completo. O que é o relatório do zona de risco? O relatório de zona de risco, ele vai puxar os seus alunos que não têm check-in nos últimos X dias. Então, você consegue configurar dentro do sistema. Se você quer que o sistema te avise, o aluno que não faz check-in, dentro dos últimos 5 dias, dentro dos últimos 7 dias, dentro dos últimos 60 dias e por aí vai. Então, o sistema vai puxar esses alunos, tá, de acordo com a quantidade de dias, e ele vai trazer para você quem são esses alunos e como entrar em contato com esses alunos. Então, voltando aqui para o meu sistema, lá em relatórios, clientes, zona de risco. Ele vai estar lá no final, aqui ele não vai deixar eu ir, mas é só escrever aqui em cima que você também consegue. Zona de risco, tá? E aí aqui eu posso selecionar, né, qual é o tipo de agenda que eu utilizo. Isso aqui não é necessário. Se você utiliza só agenda de turmas, ele vai entender que você utiliza só agenda de turmas. Se você utiliza só agenda de CrossFit, ele vai entender, tá? Agora, se você utiliza as duas, aí é bom definir aqui, tá? Você pode puxar pelo nome do aluno, se você quiser. O status do cliente, então, se eu vou puxar só alunos ativos, bloqueados, sem contrato, enfim. Então, aqui nesse caso, seriam alunos ativos e bloqueados, né? Posso puxar pelo professor, pelo consultor e pelo período. Então, ele vai puxar aqui, por padrão, os últimos 7 dias, últimos 30 dias, últimos 90, ou valor de dias configurados, que é aí de acordo com a configuração padrão do sistema, que são 7 dias para entrar na zona de risco, tá? Então, eu defini tudo aqui o que eu quero ver, eu vou só dar um pesquisar, e aí ele já vai me trazer aqui quem é o aluno que não faz check-in, quanto tempo faz que ele não faz check-in, a qual agenda ele pertence, qual é o status dele, e aí eu também consigo fazer o contato com o meu cliente aqui. Então, Alexandre, o último check-in que ele entrou no aplicativo e marcou, ou seja, o agendamento, foi há 12 dias atrás. Desde o dia 28/11, ele não marca mais nenhum agendamento pelo aplicativo, tá? Aí tem o Alexandre Rosa, tem a Maria Luísa, e aí, para fazer o envio, eu posso fazer o envio de forma individualizada aqui, tá? Através do WhatsApp, daí você teria que ter o WhatsApp integrado, tá? Para enviar por aqui. Através do e-mail, e através de SMS também, aqui você também tem que ter o saldo de SMS. Ou eu posso enviar em lote, só selecionando aqui todos os meus alunos, enviar mensagem em lote. Aqui, mesma coisa, eu vou definir através de onde eu quero enviar, e aí eu vou escrever minha mensagem, assim que eu clicar em enviar, vai ser enviado para os meus alunos, beleza? Então, esse é o zona de risco, tá? Ela é uma função bem legal, para você ter uma ideia, né, dos alunos que estão frequentando e fazer o contato com eles. Campanhas a gente já passou, e aí agora pode falar, Ana. Não, em relação à zona de risco, algo bem interessante que eu vi recentemente com uma cliente é que, por exemplo, tem clientes que utilizam só o check-in e tem clientes também que utilizam a catraca. Então, se, por exemplo, você está vendo esse relatório e você vê um cliente lá que ele não fez check-in há tantos dias, mas você falou, esse cliente veio recentemente, ele passou na minha catraca. É só solicitar o nosso time de suporte, que tem uma configuraçãozinha dentro do sistema, que a gente consegue deixar nesse relatório só clientes que não fizeram check-in e que também não tiveram presença na catraca. Então, é interessante vocês saberem dessa configuração também, para vocês eventualmente não verem esse relatório e ver, putz, essa pessoa veio, mas ela está nesse relatório, então pode ser essa configuração. Mas, em qualquer dúvida também, só mandar ali no nosso suporte, que daí o pessoal auxilia vocês nessa parte de configuração do sistema. Boa, seguindo então aqui, vou passar bem por cima aqui da IA de vendas, né? A gente já teve outros masterclasses sobre a IA de vendas, tá? A IA de vendas, então, em resumo, é uma IA, um agente de vendas que faz contato com o seu prospect, né? Então, para a IA de vendas enviar mensagem, o número não pode estar cadastrado na sua base, tá?
ele não pode estar cadastrado nem como prospect, nem como aluno excluído, enfim. Tem que ser um número que nunca esteve cadastrado ali na base. Você consegue configurar, então, as perguntas, né, perguntas e respostas para a IA ter da onde tirar ali o conhecimento. Você consegue vender planos, você consegue marcar aula experimental. Então, são várias opções ali que você tem através da IA de vendas, tá? Você consegue definir como que a IA vai entrar em contato com o seu cliente. Então, você pode falar definir que ela é uma IA que ela é um pouco mais formal, é uma IA que é um pouco mais dinâmica, é uma IA que fala com o cliente como se ele fosse um amigo, enfim, você consegue fazer essas configurações ali na IA, tá? E aí o sistema envia tudo automático para você, depois só vai ver depois que o aluno comprar o seu plano, né? Ou você pode também aí assumir ali a conversa se você preferir, mas como já teve outra masterclass sobre esse assunto, eu não vou me aprofundar nela, tá? Então, só um resuminho bem rápido aqui de como é a tela do agente de vendas, tá? A gente consegue definir o escopo dela, a gente vai criar, então, as perguntas, né, mais frequentes, se eu vou enviar o meu link de aula experimental ou não, consigo simular, então, os cenários. Então, chegou aqui na simulação da gente, você vai falar com ela como se você fosse um cliente que está tentando comprar, e você vai ver o que ela vai poder te responder ali, tá? E aí agora a gente chega no termômetro de satisfação, que daí é uma outra parte do CRM, tá? Que também é bem legal para você entender o que seu aluno pensa da sua academia, como seu aluno se sente em relação aos funcionários, ao espaço, enfim. Então, voltando lá no sistema, para a gente conseguir utilizar, então, o termômetro de satisfação, eu teria que acessar aqui adicionais, tá? Procurar termômetro de satisfação e fazer a instalação do módulo, tá? E aí depois, como que eu vejo os envios, como que eu vejo quem respondeu, como que eu vejo isso? Eu vou lá em gerencial, relacionamento com o cliente, termômetro de satisfação. E aí aqui ele vai me dar um resuminho bem bacana, tá? De qual que é a minha pontuação. Então, se o seu aluno dá nota baixa, você vai estar um pouquinho aqui mais para o vermelho. Se o seu aluno só dá nota positiva, ele vai estar um pouquinho aqui mais para o verde. Quando os alunos responderem, tá? Ele vai trazer para você o que seus alunos falaram aqui. Eu acho que ninguém testou nada nessa base. Aqui, testou. Então, só para vocês saberem, o que é a pergunta do termômetro de satisfação. Então, o sistema envia para o seu aluno lá no aplicativo dele, no e-mail, perguntando assim, como que ele se sente sobre o seu espaço. E aí ele tem que dar uma nota para o seu espaço, se ele considera o seu espaço bom, o seu espaço regular, e aí tem a nota ali também de 1 a 10. Depois que ele escolhe a nota de 1 a 10, o sistema pergunta para o aluno o que é o que ele mais gosta no seu espaço. Então, ele pode colocar que ele gosta mais dos professores, que ele gosta mais da limpeza, que ele gosta mais dos materiais, enfim, tem algumas opções ali, tá? As opções eu não vou entrar nelas tão a fundo, porque a gente tem um artigo sobre, mas então é basicamente isso, tá? Depois a Ana, ela pode encaminhar para vocês, se vocês tiverem dúvida lá no artigo, então explica certinho quais que são as perguntas, o que o cliente pode fazer, o que ele pode comentar, enfim. Mas seria realmente um NPS aqui do sistema, tá? Que você instala, e aí você vai ter uma ideia bem legal do que está acontecendo. Então, ele vai mostrar aqui para quais alunos foram enviados, quais alunos responderam, se a sua nota é boa, se a sua nota é ruim, enfim, você vai ter várias opções aqui para mexer dentro do termômetro de satisfação, tá? Mas aí precisa fazer a instalação lá do módulo. Então, voltando aqui, aí seria a parte final, né, que é um bônus, só para caso você queira utilizar, que é as enquetes ou a pesquisa do Tecnofit, que também é bem legal, tá? Então, o que são as enquetes? São perguntas que você faz para os seus alunos de múltipla escolha, de única escolha, enfim, você define aí como você vai fazer. E aí, como que eu chego nessa parte? Então, eu vou lá em gerenciar o relacionamento com o cliente, enquete pesquisa, tá? E aí que eu vou criar a minha enquete. Então, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa com meus alunos, que cor que eles preferem a nova camiseta do meu espaço. Então, eu vou colocar aqui o nome da enquete, né? Esse também aqui não vai aparecer para o seu cliente.
Não, o nome da enquete aparece, perdão. Você tem que colocar o nome, tá? Posso selecionar um contrato, que daí só os meus alunos desse contrato vão receber. E aí eu vou definir aqui a minha data de início e a data de término da minha enquete. E aí a minha enquete, ela vai aceitar a resposta só durante esse período, tá? Eu posso limitar o número de respostas a 1 por cliente, então, após o aluno responder a enquete no aplicativo, ele não vai mais conseguir responder. Ou se eu desmarcar essa opção, eu vou poder receber quantas respostas eu quiser. Se eu vou aceitar respostas anônimas ou não, tá? E se a minha enquete está ativa ou não. Então, eu vou deixar ela ativa, vou clicar em salvar. E aí, aqui, já vai aparecer para eu adicionar a pergunta. E aí, eu vou colocar aqui, qual cor você prefere a nossa nova camiseta? Algo do tipo, tá? E aí, aqui eu vou selecionar o tipo da pergunta, né? Se vai ser uma pergunta que eu vou aceitar uma resposta, se vai ser uma pergunta que o aluno vai poder escolher mais de uma resposta, ou se o aluno vai ter que escrever um texto para me responder. Então, eu vou selecionar aqui que é múltipla escolha, única escolha, né? Vou colocar a ordem que a pergunta vai aparecer, vou colocar como uma pergunta obrigatória e uma pergunta ativa, tá? Você não precisa deixar ela como obrigatória, mas tem essa opção. E aí aqui já vou incluir a resposta, então, rosa, verde e amarelo. E aí eu vou clicando aqui em adicionar respostas, tá? Para colocar todas as opções que eu quero. E aí eu vou salvar, e aí eu posso ir colocando aqui quantas perguntas eu quiser, tá? O aluno vai responder lá pelo aplicativo, tá? E a gente também tem uma outra opção, que seria o envio da enquete pelo e-mail do aluno, em forma em massa. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai criar uma campanha, né? Então, a gente vai lá em gerencial, campanhas, depois que eu criar a minha enquete, eu vou lá em gerencial relacionamento com o cliente campanhas, e eu vou clicar em nova campanha. E aí aqui eu consigo colocar que eu vou enviar a minha enquete, vou deixar todos os alunos, tipo de campanha e-mail, e aí aqui embaixo, ó, você vai conseguir selecionar qual enquete que você quer enviar para o seu aluno. Então, vai aparecer aqui todas que estão ativas, né, que estão aceitando respostas, enfim, e você vai escolher aqui, e aí o sistema vai entender que você quer enviar essa enquete. Aí você só vai copiar aqui a tag, vai colar ali, vai colar com textinho, né, que você vai enviar para o seu cliente e vai salvar. E aí vai chegar lá no e-mail do seu cliente, tá? Ele vai clicar no link e aí ele vai conseguir responder a enquete por ali. Então, ele consegue fazer essa resposta através do aplicativo e também do e-mail, daí, se você fazer o envio, tá bom? Mas, então, pessoal, da minha parte é isso, tá? Eu vou deixar agora com a Ana, que ela vai seguir, tá? E é isso, espero que tenham gostado do conteúdo e pode assumir, Ana. Perfeito, Thalita. Obrigada pela explicação. Realmente a parte de CRM no Tecnofit ela é bem robusta, mas às vezes a gente não utiliza ela na totalidade que ela tem, né, para entregar para a gente. Inclusive essa parte da enquete, que é a última que a Xê trouxe, acredito que a maioria dos clientes não saiba que é possível. E expandindo um pouco o olhar, você pode pensar agora num planejamento de 2026 e utilizar essa enquete para você colher um feedback do teu aluno. Às vezes é uma aula a mais que o teu aluno tem necessidade, é uma aula especial e uma campanha. Então, você consegue brincar muito com essa parte da enquete, e o fato de estar dentro do sistema, dentro do aplicativo e no e-mail é bem legal também. Então, Xan, eu vou abrir para as perguntas agora e já vou puxar uma aqui, ímpeto fisioterapia. Inclusive, foi super participativo aqui com a gente, então são duas perguntas dele. Essa questão da enquete, tem como a gente fazer um link que possa ser enviado fora do Tecnofit? Nesse caso, você teria que fazer o envio da campanha só para você testar. Seria uma opção. Então, você criaria uma campanha com só você ali filtrado, e aí chegaria o link para você. Mas aí seria a única forma. Eu não consigo gerar uma campanha, um link e uma campanha que já está criada, infelizmente, tá? Daí é só realmente através ali do envio em massa, através das campanhas. Então, no caso, daria para ele utilizar esse link que foi enviado para ele por outras pessoas, né? Legal. Em relação ali a ímpeto também fisioterapia, o que ele trouxe? Ele falou que ele tem a integração com a API, com o bot conversa, né?
que ele sente falta de conseguir personalizar alguns dados, como o nome do cliente, nas mensagens das campanhas ali do bot conversa. Existe alguma atualização em relação a isso? Então, toda a configuração do fluxo de envio você vai fazer através do bot conversa, tá? Então, lá no bot conversa, se tiver como você incluir o nome do aluno, eles vão te dar a opção de uma tag, senão a gente não consegue, porque uma vez que eu escolho aqui a opção do bot conversa, ele vai puxar direto do fluxo que eu criei lá no bot conversa. Aí a gente não consegue fazer essa personalização aqui, pelo bot conversa. Daí você teria que criar aqui direto daí na Tecnofit, né, para puxar o nome do aluno pelo sistema mesmo. Ou se no bot conversa tiver essa opção, daí você faz a configuração lá pelo bot conversa. O legal das automatizações é você conseguir adicionar aquelas tags, né, que você consegue colocar o nome do cliente, e também ter mais de uma automatização em cada segmento, você consegue fazer aquela personalização também. Não é uma campanha em massa, que como a Thalita comentou, tem risco de bloquear o WhatsApp. Inclusive, hoje mesmo, colocando o pessoal na nossa comunidade, o meu número foi bloqueado no WhatsApp, então, assim, todos estão passando por isso mesmo. Então, é mais por uma segurança de vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, Xan. Lembrei de uma aqui, que inclusive enviei para o nosso time interno. É em relação a link de agendamento. Então, não é link de agendamento, é avaliação física. Então, eu consigo agendar uma avaliação física para um prospect na agenda de serviços ou apenas quando a pessoa vira cliente? E a gente consegue adicionar só se for através de um horário extra. Então, eu vou clicar em horário extra e assim eu consigo selecionar o prospect. Se for um horário livre, é um horário que eu já criei, deixei pré-agendado, e eu quero incluir o aluno, aí vai ter que ser um cliente convertido, tá? Porque daí já vai ter que ter o serviço vendido. Então, para incluir prospect, horário extra, para incluir cliente convertido, horário já pré-definido. Então, pessoal, a gente terminou até relativamente mais cedo. Agora a gente vai fazer o de praxe mesmo, que a gente sempre tem, que é o nosso sorteio. Então, o resultado do sorteio, plano de WhatsApp integrado aí. Gabriela Brás, inclusive, vi que estava comentando bastante aqui com a gente, então até achei legal que realmente não foi proposital, Gabriela, mas então a gente ficou super feliz que você super engajou. Gabriela, eu vou pegar depois ali o teu número, mas pode direcionar para o suporte ou para o seu gerente de contas, mas a gente já consegue entrar em contato ali com você, se você me mandar teu número aqui no chat. Então, parabéns, espero que essa Masterclass te apoie bastante para você utilizar o seu WhatsApp integrado da melhor forma. Legal. Perfeito, Gabriela. Então, ótimo, pessoal. Então, encerramos mais uma Masterclass. Enfim, uma Masterclass que encerra nosso ciclo de 2025. Convido para vocês a fazer o preenchimento ali do nosso formulário de feedback. Realmente é muito importante para a gente entender se vocês gostaram. E quem preencher vai ganhar ali o nosso termômetro de satisfação. Pode ter a chance, né, de ganhar o nosso termômetro de satisfação por 1 ano. Então, a gente vai encerrar por aqui. Normalmente eu desligo minha câmera, desligo meu áudio, mas eu deixo o treinamento ainda rodando para você pegar o teu telefone com calma, ver ali, né, o QR Code, preencher com calma. Sobre gravação, que eu já vi ali que o Fernando trouxe, provavelmente vai ser disponibilizado na próxima semana, ali no início da próxima semana. A Karen, que está ali com a gente também, ela que faz as edições dos vídeos. E agradeço muito vocês por mais uma Masterclass e aguardo vocês em outras. Tem pessoas aqui que sempre estão, eu fico extremamente feliz de ver meus clientes aqui, todas as Masterclasses. Então, até 2026, pessoal. Então, nos vemos no ano que vem já. Obrigada, Chan. Obrigada a todo o time Tecnofit aí, que eu sei que veio hoje em peso. E obrigada, clientes aí, por estarem com a gente. E bora crescer junto. Valeu, Cíntia. Valeu, Chan. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.